A sala de estar do 00 tem um enorme prazer de receber hoje aqui connosco um dos melhores treinadores portugueses dos últimos anos, Jaime Pacheco. Jaime, muito bem-vindo. É com muito gosto que o recebemos aqui no 00, no Destino Saudade. Sei que tem uma relação muito boa com o Rui Miguel Tovar, que já conhece a sua história de trás para a frente, mas a verdade é que é sempre um gosto recebê-lo e saber como é que está. E a primeira pergunta é mesmo essa, Jaime. Em 2025, como é que está o Jaime? O que é que tem andado a fazer profissionalmente? Antes de mais, sinto muito honrado pelo vosso convite e estar aqui, digamos, a confraternizar e falar daquilo que é a minha vida de uma forma geral, particular e profissional. E, nomeadamente, em relação ao Rui, isto acho que a gente, antes de conhecer, já éramos amigos, porque eu tinha uma relação muito boa, muito saudável e muito, digamos, muito forte com o pai dele. Portanto, o pai era bom, o filho, por descendência também é boa gente, portanto somos amigos, ainda por cima equipada à Boa Vista, que é uma camisola que eu, que eu amo e respeito muito, e naturalmente fico muito contente e estou muito feliz por estar aqui com vocês e naturalmente disponível para responder às vossas perguntas. Atualmente estou desempregado, ao contrário de que muita gente pensa que eu que acabei ou que desapareci do futebol. Não, ainda estou, se Deus quiser, ainda vou estar mais uns anos no ativo. Se não for em Portugal, e em Portugal nesta altura está difícil, porque há muita concorrência e parece que de alguma maneira já me esqueceram, mas estou parado há mais ou menos um ano por opção mesmo. É óbvio que já tive muitos convites, mas ou o clube não o clube lutar para o título, ou então as coisas não me agradavam por isto ou por aquilo, ou então às vezes não chegávamos a acordo e eu, digamos, já não tenho idade para, nunca gostei, mas já não tenho idade para estar a perder muitas vezes. Claro. Então tenho que escolher um clube que me dê a possibilidade de ganhar muitas vezes, porque eu gosto de andar feliz e contente todos os dias e não ganhando isso não acontece. Portanto, nesta altura estou disponível, receptivo a trabalhar, porque, como digo, ainda tenho intenções e capacidades e competência e força e motivação e paixão para continuar a trabalhar. Antes de passar a bola aqui ao Rui, que tem muitas coisas boas para lhe perguntar, só uma pergunta minha, que eu acredito que é uma pergunta que muitos adeptos de futebol em Portugal também gostariam de fazer ao Jaime. Depois daquele campeonato brilhantemente conquistado em 2001, com uma equipa que jogava muito bom futebol, um futebol dinâmico, atraente, assertivo, que amassava o adversário, de facto, com muitos bons jogadores, claro, também, faz muita confusão não ter visto o Jaime Pacheco a dar o passo, se calhar, seguinte, que era chegar a um dos três grandes. Foi por opção sua, Jaime? Quis continuar no Boa Vista na altura ou de facto não surgiu essa possibilidade? Fazendo, digamos, jus àquilo, à pergunta que me fez em relação ao Boa Vista. E ainda hoje foi-se passando uma imagem muito negativa e injusta para o nosso futebol, imediatamente para os jogadores que nós tínhamos. Nós tínhamos, de facto, grandes jogadores, alguns criados no Boa Vista, que tinha, de facto, uma formação muito boa, outros jogadores que tinham vindo do Benfica ou do Futebol Clube de Porto, por questões até de negócio ou por questões de, digamos, de opção dos próprios atletas. E depois, a partir disso, alguns deles voltaram aos clubes grandes. E basta ver que o Petit foi para o Benfica, o Rui Bento e o Silva foram para o Sporting, o Freixo foi algures para a Rússia, o Lites foi para o Málaga, o Mário Silva Porto, foi Nantes Porto, o Pedro Manuel foi para o Porto, o Ricardo foi para o Sporting, depois no meio daquilo tudo o Bozinho vai para o Porto, o Rolo Amarelos vai para o Porto. Portanto, havia ali uma qualidade de jogadores que a nível nacional teimavam em reconhecer capacidade e qualidade, mas eu sentia que ela existe, a ponto de os preparar tão bem que eles chegavam aos clubes, nomeadamente que eu citei, e eram titulares indiscutíveis. Portanto, isso foi uma das imagens que criaram aos jogadores do Boa Vista que não eram justas. E o nosso futebol, eu às vezes digo, nós tínhamos e jogávamos à semelhança como jogava o Liverpool no tempo do Klopp. O Klopp foi consagrado, eu fui excomungado, a ponto de dizerem até que quando eu jogava também só dava porrada. Portanto, o que inventaram, porque acho que isso às vezes magoa porque eu digo, enquanto jogador de futebol, eu acho que, então quando jogava nos clubes de maior nomeada, sei que a bola é mais nossa, não temos que lutar tanto e procurar tanto o embate e a luta pela recuperação de bola, mas eu às vezes parei um ano ou outro por 3 cartões amarelos num ano, melhor,
durante a época. Sim. Fui expulso a primeira vez quando jogava no Vitória de Setúbal, mas nem foi por fazer nada, foi mais por palavras. E outra vez expulso porque levei com a bola na cara e me queixei com a bola na cara e o árbitro interpretou à maneira dele. E são outra conversa. Mas o facto é que o Boa Vista tinha de facto jogadores, e isso serve até para a atualidade. É importante, e eu considero que se dá pouco valor ao treinador, em Portugal nomeadamente, porque em qualquer empresa, em qualquer atividade, um bom gerente, um bom treinador é determinante e importante. Até porque eu tive muitos treinadores, e o único treinador que me deixou um ano quase sem jogar é o que eu mais gosto, foi o José Maria Pedroto. Portanto, ele de facto fazia a diferença em relação a todos, eu gostei de todos, mas também comecei a ver a diferença entre eles e sabia que aquele que me deixou mais vezes de fora no início, quando eu fui para o Futebol Clube do Porto, foi o José Pedroto. Portanto, podia até estar magoado e dizer não, ele não era tão bom porque até não me punha a jogar, pensando eu que se calhar merecia jogar também. O facto é que temos que ser justos e avaliar bem e ver muitas vezes porque é que não jogamos. E não há dúvida que nós no Boa Vista jogávamos bem, tínhamos uma forma de jogar igual à de Liverpool, e o Klopp foi consagrado e eu fui excomungado. Portanto, valorizou-se pouco aquilo que nós fizemos, até porque nós no Boa Vista ficámos em primeiro lugar, ficámos 2 vezes em segundo lugar. Exatamente. E perdemos uma vez para o Sporting, porque tinha aquela dupla fabulosa que era o Jardel e o João Pinto. O Jardel marcou 18 penaltis nesse campeonato. Não estou a dizer que não fossem justos, mas era de facto uma equipa tão forte, com uma qualidade tão alta, que por si só os jogadores muitas vezes faziam a diferença. A propósito de quê? E reforçando, é preciso ter bons jogadores para ser bom treinador também. E eu, felizmente, no Boa Vista, tive acima de tudo grandes profissionais. Eu até me considerava mais um amigo, um colega, um parceiro mais velho, em que sempre houve um respeito e uma amizade que perdura até hoje. E às vezes ligam-me até fora de horas e tudo, porque às vezes estão a discutir qualquer coisa e querem que eu faça de juiz. E eu depois digo, não se queixem. Não, e acontece que de facto era um clube bem organizado, com um presidente na altura excepcional que me apoiava incondicionalmente, e depois os jogadores fora de série, que a rivalidade e a forma de trabalhar que existia entre eles fazia com que eu fosse bom treinador também. Portanto, para mim era muito mais... Tinha as minhas dificuldades, porque muitas vezes tinha 2 jogadores para a mesma posição, com grande vontade de jogar e com grande qualidade de trabalho, e eu muitas vezes sabia que, mesmo que errasse na escolha, ia sempre dar certo, porque eles eram de facto muito bons. E a prova disso foi que depois foram para quase todos para grandes clubes, e foram titulares nesses clubes, e de facto fizeram uma carreira excepcional. Em relação a eu não ter ido para um clube grande, às vezes o ditado disse que muitas vezes a água só passa uma vez debaixo da ponta, o que é. E para mim, na altura, eu fui convidado pelo Sporting e não quis ir. Fui convidado pelo Benfica e não quis ir. Não era que eu não tivesse vontade, eu sentia era que o Boa Vista estava muito bem, a todos os níveis, eu sentia muito bem. E entre muitas coisas, se eu pedia todos os dias, empenho, dedicação, àqueles bravos jogadores, àqueles excelentes profissionais, e eu só porque me assinavam ou com mais dinheiro ou por um clube mais mediático, mais mediático, maior, digamos, e eu não ter que lhe virar as costas. Disse sempre, eu acredito que a segunda oportunidade possa surgir. Infelizmente nunca surgiu, porque eu sentia muito bem no Boa Vista, era a minha casa, era onde estava bem, tinha aquilo que gostava, que era de facto trabalhar com paixão, e sentia que era a recíproca amizade, o apoio e a vontade dos adeptos que gostavam de mim. Portanto, eu estava bem, porque mudar? E foi esse, digamos, o grande motivo porque eu não mudei. Eu nunca treinei o Porto, nem Benfica, nem Sporting. O Futebol Clube do Porto nunca fui convidado, nunca fui, ainda se falou qualquer coisa, e é óbvio que falar aqui num grande amigo que é o Reinaldo Teles, já não está cá, podes falar assim. Falou-se na altura que podia haver essa possibilidade, mas ela nunca surgiu e concretamente nunca existiu. Para pena minha, mas... O que é estranho, porque a verdade é que enquanto futebolista, o Jaime Pacheco, para mim, na minha cabeça, é Futebol Clube do Porto, não é? Apesar de ter 2 anos no Sporting... Claro.
Claro, não há dúvida aquela ligação imediata que nós temos, associamos muito o Jaime ao Porto. E é de associar ao Futebol do Porto, porque eu joguei lá 8 anos. E naturalmente que os meus melhores anos foram de facto passados ali naquela casa, em que tanta luta, tanto jogo, tanta adversidade, tanto confronto, nomeadamente com os do Sul e a nível internacional, a gente apaixona-se e gosta. Agora, eu não sou daqueles jogadores ou treinadores que dão beijos no símbolo e na aliança, não sei, são muito, digamos, muito mais, não é pacato, mas muito mais sossegado. Eu não sou extravasar tantas emoções como alguns. Também assim sou capaz de chorar interiormente, ou chorar sozinho, ou de rir sozinho, ou estar contente com a aceitação, mas não sou muito de dizer gosto muito, ou amo-te muito, ou estou apaixonado por este clube, ou por aquela namorada, por aquela mulher, ou por aquele... São, digamos, os meus sentimentos, as pessoas têm que me conhecer para saber se eu gosto, se não gosto, sou pouco dado, digamos, a extravasar isso. E é verdade que estou ligado ao Futebol do Porto, 8 anos excepcionais. Tive um ano ou outro que tive este problema no joelho que me impossibilitou de jogar uma final ou outra, mas isso foi, pronto, sequência de graves lesões que tive, nomeadamente no joelho. Mas, de facto, nunca fui convidado, nunca percebi porquê. Eu também reconheço que eu não conduzi muito bem a minha carreira de treinador, porque a gente sabe que é necessário ter um bom empresário, ter um bom assessor de imprensa, filtrar isto ou aquilo, e eu fui sempre muito fechado ao meu espaço, ao meu lugar, aos meus amigos. Mesmo que vá haver um jogo de futebol, às vezes vou aqui ou lá, compro o meu bilhete e vou para o meio do público. Convidam-me muitas vezes para aqueles lugares mais VIPs onde se come e bebe, mas eu não vou com mais um amigo ou outro. Às vezes ponho um boné até porque gosto de passar despercebido. Olha, fui ver o jogo ao Mundial de Clubes Estados Unidos, e vi o Palmeiras e o Futebol Clube Porto, e vi ali, só quem estava em volta é que me reconheceu, porque eu estava de boné, estava ali com... O presidente não soube, o Vilas Boas não soube que estava lá. Não, acho que ninguém soube, porque eu, pronto, fui e gosto de passar, gosto de ver futebol, estar ali tranquilo, embora eu gosto que as pessoas reparem em mim e falem comigo, e muitas vezes tenho aqueles comentários positivos, que eu gosto de ouvir, mas... Tenho o meu mundo, faço, digamos, uma vida um bocado diferente daqueles que se expõem muito, que fazem questão de ter visibilidade. Eu sou diferente, mas, como disse, tenho emoções, tenho paixões, tenho sentimentos e tenho os meus gostos, mas vivo um bocado a vida um bocado diferente daquilo que devia de ser, até para ser muito mais badalado, muito mais lembrado, e isso é a minha maneira de ser. Rui Miguel, a bola é tua. Bom dia. Olha, antes de mais é um gosto enorme, não é? Porque eu estou com o Jaime Pacheco para aí uma vez em cada 3 meses ou 4, grandes tertúlias, e essa situação do meu pai é a única coisa positiva da morte, é perpetuar o nome dele, não é? E então quando o Jaime Pacheco diz isso, e diz de coração, porque de facto reage e age às minhas mensagens, tal como o Manuel Fernandes reagia, tal como o Carlos Manuel, portanto, pessoas dos anos 80, com quem o meu pai lidou diariamente, continuam sempre presentes, não é? E quando estão comigo, percebo que há uma parte deles que é pelo meu pai, não é por mim. E o Manuel Fernandes uma vez disse, chegou à Rádio Renascença, o Manuel Fernandes já na fase final da sua vida, e nota-se o corpo, a cara dele, foi ter comigo à Rádio Renascença e disse... estava mesmo com um ar cansado, tinha vindo de carro e disse só mesmo por ti e pelo teu pai, porque eu queria estar em casa. E percebi isso, e percebo isso. Depois, falar do Jaime Pacheco é uma constante, e ainda ontem tive com 2 pessoas que falaram dele, e as minhas 2 primeiras perguntas vão ser sobre isso. Primeiro de manhã tive com o Frasco, e falámos da dupla infelicidade que foi perder com o Platini em menos de um mês. Porto-Juventus e Portugal-França. O Frasco jogou os 2 jogos, o Jaime Pacheco jogou os 2 jogos. E ele, do nada, disse, e o Jaime Pacheco tem a camisola do Platini, trocou com o Platini no Porto-Juventus. Não sei se é verdade ou não, mas já lá vamos. Depois, à tarde, estou em Espinho, Manaus José, entrevista de carreira,
que só durou 2 horas e meia, porque Manuel José podia durar 2 dias e meio, ou 2 meses e meio, tal como o Jaime, e estou a falar de 2 pessoas de quem eu gostava de escrever livros, porque são pessoas, jogadores e treinadores com muito para contar, e muitos ensinamentos, e têm facilidade em contar e têm boa memória, que isso é uma coisa que muito pouca gente tem. E Manuel José, às tantas, diz: o Jaime Pacheco é que me diz, uma vez, Espinho, aliados do Lourdelo, o Manuel José estava numa senda, era jogador-treinador, estava numa senda de empates, livre, direto, e virou-se para o Reis, que era um avançado forte. Eu conheço o nome, mas não sabia a figura, e disse: Reis, se eu não marcar, ele disse que o Aliados remeteu-se à defesa o jogo todo, uma barreira muito mal formada, e o Manuel José tinha a mania de bater. A mania porque sabia bater bem os livros, cortava bem a bola, e metia sempre um jogador ou 2 à frente da barreira do adversário, para o guarda-redes não ver partir a bola. Ele viu a barreira mal formada e, com os 2 companheiros de equipa, melhor era para ele, não é? E disse ao Reis: se não for golo, pá, eu peço admissão, porque estava 0-0, 85 minutos, pá, eu peço admissão e assumes tu o treinador, eu estou farto disto. Isto no início da carreira de Manuel José, que foi o que foi. E a verdade é que ele bate, é golo, 1-0, e o Manuel José não se lembrava deste pormenor de que o Jaime Pacheco se lembrava, que jogava no Aliados de Lourdelo, que é: a bola ficou presa. Sim, senhor. Não desceu. A bola não desceu, ficou presa no canto. No canto, exatamente. Onde a rede faz a curva naquele ferro de trás, ficou ali. E depois ele diz: 1-0, bola ao meio, o Aliados de Lourdelo finalmente acordou para a vida, né? 87 minutos, 88, 2-0, Vitorino Belinha, um jogador que ele foi buscar, já não sei onde. Passo de Brandão. Exatamente, é isso mesmo. Portanto, ontem, sem querer, falei sobre o Jaime. 2 vezes. 2 vezes, e não foi eu que provoquei a conversa, foi o Frasco e o Manel puxaram. E Manel. Portanto, primeiro, a camisola do Platini é verdade ou não? Tenho. Tenho. Mas porquê? Quem é que pediu a quem? E porquê? Depois, recordo-me que no Portugal-França, em Marselha, que perdemos 3-2, o Eusébio diz ao Platini que não se esqueça que me prometeu a camisola. E eu, ao intervalo, falei-lhe, e as pessoas dizem: estavas a pedir a camisola ao Platini, isso não era para mim, era para o Eusébio. Essa camisola que eu... E foi mesmo depois, no fim do jogo? Foi. Mas eu falei com ele ao intervalo. Claro. Essa do Platini, de facto, não sei se fui eu ou se foi ele. Eu jogava com o número 10 no Porto, ele jogava com o número 10, e a camisola, eles jogaram com a camisola alternativa, nós também. Verdade. Nós jogámos com a azul. A camisola azul, que é lindíssima. Sim. Tipo a Belenense. Que é esse azul, até. Não é esse azul. É este azul assim. É lindíssima essa camisola. E eles jogaram com a amarela. E exatamente. eu tenho a camisola número 10 em casa. E tenho e como? E porquê? Eu quase não tenho nada da minha carreira de jogador. Eu dava tudo aos meus amigos. Pois. Tudo. Pedia-me, eu dava. E recordo-me que um amigo meu disse: Chico, eu sou teu amigo, eles não acreditam, não sei o quê, no banco, podias-me emprestar uma camisola, até para não sei o quê. E eu tinha a camisola Platini e emprestei-lhe. A camisola ficou lá para há 10 anos em casa dele, eu nunca mais me lembrei. E ele depois encontramos ali no Aviso, ele disse, é um amigo meu de Rebordosa, onde eu comecei a jogar futebol. E ele disse: Pacheco, tem lá uma coisa tua em casa para te dar, pá. Não sei o que, acho que temos esquecido, mas agora disse: o quê? A camisola da Platini que me emprestaste, não sei o quê, para mostrar aos meus amigos do banco. Só esta frase, a camisola do Platini. Exatamente, devolveu-me a camisola, eu tenho lá em casa. Número 10, camisola amarela. É amarela, é lindíssima também. Raríssima. É raríssima. Essa final é muito bonita em termos de equipamentos. Muito bonito. O estádio é que podia ser melhor. Foi num estádio um bocado... Basileia, não é? Foi Basileia. Um bocado decrépito, não Foi. é? O estádio podia ser melhor, até porque ficou muita gente fora, sem conseguir ver. Tinha as condições ideais. É a minha primeira memória desportiva. É esse jogo. Eu tinha 6 anos na altura. É a primeira vez que eu tenho consciência de ver um jogo de futebol. Falando do Frasco, falando do Manuel José. O Frasco foi sempre... O Frasco ainda hoje, quase todas as semanas, vamos jantar juntos. Okay. O Frasco é daqueles amigos da vida, para a vida. Cunhado do Penteado. Cunhado Penteado. O Manuel José, de facto, essa história é verdadeira. Eu jogava no Aliados de Lourdelo, ele jogava no Espinho. Era treinador-jogador. Eu também comecei mais tarde treinador-jogador.
E penso que o Oliveira também foi. Eu falei um dia deste do Alves, foi o Oliveira que também foi treinador-jogador em Penafiel. E no Sporting. Foi, senhor. E é verdade que o Manuel José era de facto, digamos, a grande qualidade do Manuel José, entre muitas, era de facto estar bem. E ele logo porque treinava os guarda-redes na parte final e estava bem, metia bem a bola. Eu lembro-me que jogava o Vitorino Velinha, o Reis e o Canavarro. E ele às vezes sem ver metia na direita ou na esquerda o Canavarro ou o Velinha e subiram de divisão, foram campeões da segunda divisão. Subiram. Sim. E eu no Aliados de Ordem dele, de facto, recordo desse jogo, em Espinho no Pelado, ele mete a bola no... Onde, e a bola fica presa, pô. Onde fica presa mesmo assim, daquele barão de trás, onde ficou ali, e depois acabámos mais para a frente e perdemos 2-0. Eles de facto tinham melhor equipa que nós, e por isso é que foram campeões da segunda divisão e subiram à primeira. Dos dois, tem de facto, digamos, os amigos a gente escolhe, família não. E eles são como familiares meus, digo isso, e sei que o sentimento é recíproco. Temos tantas histórias, temos tantos momentos bons que passamos a nível pessoal e a nível profissional que é para a eternidade. E não há dúvida que falo muitas vezes do Sr. Padroto e às vezes sou injusto com um ou outro porque devia falar mais vezes, e o Manuel José é um deles. Foi de facto meu treinador de Sporting e de facto era um treinador por excelência e grande amigo, grande profissional, um homem com caráter que existe pouco. É daqueles que para mim melhor definem de facto a personalidade, o caráter, a integridade. O Manuel José é uma coisa fora de série, fora do comum. E se calhar também não é muito amado por isso, mas eu tenho uma paixão por ele como amigo e como treinador fora do comum. Mas eu tenho, por exemplo, tive um treinador no Aliados de Lordelo, que foi o Sr. Júlio Teixeira. E outro começou a ter um nome assim muito engraçado, que foi na formação em Rebordosa, que era o Sr. Ricoca, e no Aliados de Lordelo, o Sr. Júlio Teixeira, que era irmão do António Teixeira, jogador do Futebol do Porto, que me ajudaram numa coisa, ajudaram-me na fase inicial. Eles já me punham a jogar lá a defesa esquerda, ou punham-me a jogar a médio, ponta esquerda, a fazer as duas posições, coisas que eu não conhecia em mim. Portanto, eu novo e miúdo ia começar, eles já vinham potencial em mim que eu desconhecia. E ajudaram-me tanto, eu recordo-me quando fui para o Aliados de Lordelo na terceira divisão, eu tinha pernas iguais aos meus braços, ele dizia, daqui a 3 meses tens pernas de jogador. E o facto é que eu fui crescendo, e passando já para uma fase mais adiantada, na terceira divisão do Aliados de Lordelo, e já fazíamos estágios de vez em quando, íamos para o Hotel Nava ali no Porto, mas antes íamos ver o Boa Vista, que jogava muito ao sábado. Sim. E eu ia lá ver o futebol, íamos depois do almoço, treinávamos de manhã, depois do almoço íamos ver o Boa Vista, e ele dizia, tu aqui há 1 ano ou 2 estás a jogar com estes jogadores todos. E eu pensava, ele está-me a animar ou a dar ânimo ou moral para o jogo da manhã, e vamos jogar algures aqui ou lá. E o facto é que isso aconteceu. Ele já viu em mim coisas que eu não acreditava muito. Eu disse, pronto, é uma forma de moralizar. Isso aconteceu de facto. Que era o Ricoca na formação, e nessa formação de Lordelo, do Aliados de Lordelo e de Rebordosa, os melhores jogadores de toda a história dos 2 clubes onde eu joguei foram treinados por esse senhor. E o Júlio Teixeira era um jogador um bocado muito à frente da época, porque treinava de uma forma muito singular, muito específica, muito diferente, em que a condição física era a essência. E hoje valoriza-se pouco isso. E andam clubes, jogadores e em campeonatos nacionais e competições internacionais a queixarem-se da pré-época, a queixarem-se de pouco tempo de descanso, e esquece-se de dizer que o nome é condição física. E os jogadores deixam de jogar porque não têm condição física. E o jogador que nós gostamos e idolatramos, e o Neymar nesta altura não joga bem porque não tem condição física. E andam sempre atrás de outras coisas que são importantes. A organização tática, o jogo interior, aquelas coisas todas que nós nomes artísticos que dão, mas a condição principal é a condição física. E sei que daqui a 1 ano, ou 10 anos, ou 20 anos, podem, e já são capazes de reconhecer isso, mas ninguém gosta de falar. Gostam mais da globalização tática, desses nomes muito engraçados, muito burilados. Não sei se concorda, já voltamos ao passado. Condição física, e eu acho que o Porto deste ano está a fazer um bocado de diferença por causa disso. Tal e qual. Não sei se concorda com... Concordo, não. Eu digo isso às vezes. Eu digo saúde física. O Porto chega ao calado, amassa tudo. Tem grandes jogadores. Mas tem um treinador, diz assim, na murcha, é esse treinador, tipo de treinador que eu gosto. Eu digo, eu não faria melhor. A equipa do Futebol do Porto joga como
como eu idealizo, como eu gosto, joga a princípio a fim, quer jogar, fala-me de ter lesões, deixa de ter lesões, porque joga o A, ou B, ou C, ou D, troca este por aquele, a equipa funciona na mesma. É trabalho de treinador, da equipa técnica, do treinador. E o Porto está, de facto, a arrasar tudo, porque, de facto, tem um grande treinador, tem grandes jogadores, mas a essência é que o treinador treina, como eu gosto que seja, joga a princípio a fim a um nível altíssimo. Quem é o melhor jogador? Às vezes dá uma confusão para saber quem é o melhor, porque o melhor é a equipa. E mérito do treinador. Condição física. Lembrei-me agora porque... E vê-se jogadores 2025, e equipas aí que não funcionam, os jogadores estão em baixo de forma. O ano passado o Futebol Clube do Porto tem alguns jogadores que estão a jogar este ano e jogar no ano anterior, jogavam muito, e o ano passado não jogavam nada porque não tinham condição física e não tinham nada. Não tinham nada. Eu via aquele Futebol Clube do Porto, dava dó. Dava dó. E o Futebol Clube do Porto este ano está totalmente transformado, mérito do seu treinador, e é óbvio que os jogadores que o Futebol Clube do Porto tem, com o treinador do ano passado não ia funcionar igual. Portanto, respeitem e valorizem os treinadores. Os treinadores são a essência, e vemos equipas em Portugal que estão muito mal nesta altura, porque os treinadores se calhar não são tão competentes como os clubes, ou os presidentes, ou a SADs imaginavam, ou imaginam. E por isso estão a passar dificuldades, muitas dificuldades. Este Futebol Clube do Porto, de facto, tá, eu disse, eu falo pouco, mas o Futebol Clube do Porto este ano poderá perder um jogo ou outro no Campeonato Nacional se fizer autogolo, senão não vai ser difícil perder. É isso. Vai ser difícil. E o Futebol Clube do Porto é candidato a ganhar as duas competições, nomeadamente, estou a falar do Campeonato Nacional e a Liga Europa. Tem jogadores fortíssimos e muito bem treinados. E quando assim é, só temos é que reconhecer. Não temos que ter nem inveja, nem ciumeira, não. Eu vi o ano passado aquele Futebol Clube do Porto, eu disse, não, isto não é possível. E eu disse, ele não tem culpa, pelo amor de Deus, quem tem culpa é quem contrata. Quem contrata. Pronto, e para não adiantar mais, parabéns a quem contratou este, e parabéns a este treinador, de facto está a fazer um trabalho excepcional. Eu não faria melhor. Eu também tenho, digamos, a ideia e a vontade e a capacidade e a competência de dizer, eu também faço assim e assim, assim. Mas este aqui está a fazer aquilo que é o ideal, o certo, o correto. Joga quem jogar, entre quem entrar, alterações, trocas, não sei o quê. Se calhar trocava um ao outro ali. Eu se calhar trocava um ao outro. Porque eu gosto daqueles jogadores que andam Fórmula 1. Para mim o Zaidu jogava sempre. Frolt, não é? O Frolt, para mim, médio. Esse impressionante. É facto o melhor. O Zaidu comigo jogava sempre. Os adversários, para passar pelo Zaidu, tem uma dificuldade tremenda. E ele passa por eles 20 vezes. Bem ou mal, para a direita, para a esquerda, excesso de velocidade, comportar-se sempre. Ele passa sempre e anda sempre. O seu Quevedo. Tal e qual. Pois, tal e qual. Sim. E os melhores jogadores, e os do mundo, e aqueles que andam mais depressa e mais rápido, e muitas vezes, são os melhores. São aqueles que fazem a diferença. O Liverpool perdeu o Dias, vai ter dificuldade esta época. É isso. E o Jota, perder jogadores que têm uma dinâmica, uma velocidade, um andamento, e é isso que muitas vezes a essência de um atleta é, condição física, mas é em todas as áreas desportivas. Um atleta que seja com modalidade de força, se não estiver bem fisicamente, não tem condições de ganhar, nem chegar primeiro, nem ser vencedor. Portanto, e o Futebol Clube do Porto, desta altura, tem tudo. Mérito do seu treinador. Rui. Ia voltar ao passado para falar da primeira vez que vi o Jean Pacheco ao vivo, e curiosamente Jean Pacheco é dos poucos jogadores que vi a jogar no Relvado e no Pelado. No Pelado foi em Moura. Sim, a estreia do domingo estava. Que aparece na RTP. Jogámos para a Taça de Portugal. Sim, Taça de Portugal. Antes de irmos jogar ao Ajax. É verdade. Golos do Juari e do Raudney. E o Barriga atirou à trave. E em janeiro, portanto, este jogo já é em novembro, já o Porto é campeão europeu e já é o Ivites, não é? Sim. A primeira vez que vi o Jean Pacheco foi na maior enchente do Estádio da Luz em jogos do Campeonato Nacional. Não conta com o Mundial Sub-20, claro. 87, janeiro, Benfica 3, Porto 1, 3 gols do Rui Águas, 1 do Gomes. E o Jean Pacheco sai lesionado a meio desse jogo, que é uma lesão que o tira o resto da época e, inclusive, na final da Taça dos Campeões. Porque o Jean recupera a tempo, mas jogo depois... de má memória para mim. Exatamente. E eu lembro-me da saída eu lembro-me do hat-trick do Rui Águas, lembro-me da enchente, que foi uma coisa avassaladora, muito mais do que 120 mil.
de experimentar aquele ambiente. E gostava de saber como é que o Jaime reagiu. Já reagiu. Um jogo de má memória, mas sentiu no momento que era de má memória. Que era mesmo grave, não é? Foi um lance, uma disputa entre o Futre e o Veloso. E caíram os dois e a bola sobrou e eu dei um pequeno salto para evitar tropeçar neles e ao apoiar a perna direita e ao rodar senti um estouro, assim uma dor só chamava pela minha mãe. E o facto é que fui assistido e tal, lá me levantei, andei ali, aquilo foi perto dos 40 minutos, pensei, ando ali, aguenta, não aguenta, posso, não posso. Cheguei, tive sempre dificuldade durante esse período até terminar a primeira parte. Fui no balneário, queria mexer a perna. Mais uns minutinhos. Joguei. Para 5 ou 7 ou 8, não me recordo perfeitamente, mas mais ou menos isso. Cheguei ao intervalo, queria mexer o joelho, já não conseguia, nem para a frente nem para trás. Doía-me o joelho de tal forma que tinha feito a ruptura de ligamentos cruzados. E estive aí. Fui operado, isso foi no dia 8 de janeiro, se me falha a memória. Acho que foi 8 de janeiro. E fui operado no dia 14 de janeiro e maio estava disponível para jogar a Champions contra o Bayern de Munique. Foi uma recuperação relâmpago, 4 meses. Fui operado em janeiro, em maio, 27 de maio, já tinha treinado antes para poder jogar a final. E o Arthur Jorge, para mim agora, na altura, não foi bem, não é? Ele disse-me porque o Futebol do Porto perdeu, salvo erro. Em Portimão, 1-0. Em Portimão, com Farense tinha, exatamente. Farense tinha o campo forte. Exatamente. Não sei quem fez o gol. Sei que eu estava a treinar com o professor Zé Neto, que me fez a recuperação do estado das Antas, e ele ligou depois, nesse dia, para ele e perguntou-lhe como é que está o Pacheco. Pode jogar? Ele está pronto. É só... E, entretanto, eu sou convocado. Caramba, eu fiz tudo, fazia carrinhos, pontapés de bicicleta, fazia tudo para provar que não tinha medo, que não tinha receio. E criou-se a expectativa que eu pudesse jogar. E o Arthur Jorge, agora à distância, como é óbvio, claro, e também porque ganhamos, o Arthur Jorge chamou-me e disse, olha, pensando bem, e estive a analisar, é que já jogas há uns meses, se jogares, vão-te crucificar a mim e a ti e a mim. Porque se perdermos, porque é que joga um jogador que não joga há 4 meses, não sei o quê, ou 5 meses, e vai jogar agora, E eu até dou este exemplo. Eu não joguei, nem fiquei no banco, fiquei de fora. Tá, e ele foi o Zé Beto, Festas, Casa Grande, Frasco e Juari. E ficámos de fora e tal, e eu fiquei de fora e ele disse-me, eu fiquei até a ver o jogo com o meu padrinho de casamento, que é o Sr. Pérez Andião, que era o presidente da Casa do Futebol do Porto em Lisboa, e com o Beckenbauer. Fiquei ali a arranhar o alemão dele, fiquei com eles ali a ver o jogo. E recordo-me que o Kim jogou, saiu ao intervalo. Foi. Imagina que era eu que tinha jogado, ao intervalo estávamos a perder 1-0. Saiu o Kim, entrou o Frasco. Imagina que era eu que tinha jogado e estávamos a perder 1-0, se calhar ia acontecer a mesma coisa. E o Arthur Jorge falou, e como eu digo, mais tarde eu percebi e compreendi que era muito arriscado ele colocar-me a jogar, não jogando eu há muitos medos. Claro. Mas a seguir, joguei logo a seguir, passado um mês. Estava a pesquisar agora. Contra o Elvas, jogou logo. É o 6-0. Com o Elvas. E depois, é o Juari, né? e depois vamos jogar, no princípio da época, com o Bayern de Munique, Camp Nou, o Gamper, e ganhámos e eu joguei. Ganhámos 2-0. Aí eu joguei. Póquer de Juari. Póquer. Marcou 4 Juari aqui. Eu nesse jogo entrei. Para o lugar do Madger. Entrei. Para o lugar do Madger. Digamos, é o primeiro jogo depois da operação que fiz ao joelho. E agora como é que é o Madger, não é? O Madger era, de facto, foi dos melhores jogadores, de facto, com quem eu joguei. Tinha umas qualidades de craque, daqueles dos melhores do mundo. Mas é verdade que só funcionou no Porto. Ele tinha algumas formas de estar e de ser que às vezes não favoreciam muito, mas como atleta era completo. Grande jogador, fazia tudo bem feito. O pé direito, o pé esquerdo, era de facto, estava acima de nós, aquele lugar de excelência, ele estava lá, de facto, que era um jogador excepcional. O primeiro treino, como é que foi? Vocês perceberam logo no primeiro treino? Não, porque eu jogava no Sporting na altura que ele veio para o Futebol do Porto. Os 2 anos em Alvalade. Eu estava em Alvalade, é verdade. 2 anos excelentes. Já tivemos aqui o António Sousa, lembrei-me agora. Faltava um bocado de dizer o António Sousa.
o jogador ou o colega com quem eu joguei mais anos e seguidos foi Sousa. 10 anos. Sempre juntos. Claro. Porto, Sporting, Porto, seleção, sempre. Eu não quero mentir, mas eu julgo que o Sousa, na altura que veio cá, nos disse que um de vocês dois foi o primeiro para o Sporting. Fui eu. E que não foi nada combinado com os dois, que era uma coisa que eu tinha na cabeça que tinha sido os dois em conjunto. Eu quando... Depois havia ali um interesse do Futebol Clube do Porto, de todos os jogadores de Sporting e vice-versa. Para ver quem ia, porque o Futebol Clube do Porto não queria Jordão, não queria Futre. E depois era quem apanhassem. E apanhassem Futre um bocado fora digamos, do grupo, que ele ia ser emprestado, salvo até para a Académica, é aí que apanham o Futre. Porque agora vêm muitos autores de que eu é que trouxe, eu é que dei ideia, mas foi um bocado, era quem apanhassem, na altura. Quem falou consigo do Sporting? O João Rocha? Quem falou comigo no Sporting foi o Jordão, quando estávamos na seleção. Disse: queres ir jogar para o Sporting? No europeu ainda. No europeu. E quem tratou de tudo depois foi o Joaquim Oliveira, que na altura a Oliveira de Esportes era empresário, não era uma empresa de publicidade. Okay. Era, e foi através de Joaquim Oliveira, primeiro o Jordão que falou, e eu fui. E porquê? Eu tive sempre um problema. Eu nunca, depois de sair deste clube ou do outro, quer como jogador, quer como treinador, eu nunca falei, nunca disse nada. Pronto, podia fazer a minha defesa, como o Lage está agora a fazer em relação ao Benfica. Eu nunca fiz. E por isso às vezes pagava eu por ser o mal da fita. Não era concebível eu estar a jogar no Futebol Clube do Porto, era o jogador mais barato do Futebol Clube do Porto. A culpa era minha? Era. Mas havia sempre acertos, havia sempre renovações, havia sempre prolongações de contrato, e a mim nunca fizeram isso. Eu ganhava menos de 2.000 euros no Futebol Clube do Porto. Eu jogava na seleção, eu jogava no Futebol Clube do Porto. Eu achava... havia jogadores no Futebol Clube do Porto a ganhar 6.000 euros por mês. Eu ganhava menos de 2.000, 1.750. Já tinha 5 épocas euros aqui. Ou contos? Euros. Eu ganhava 175 contos. Okay. E já era titularíssimo, já. Agora aqui a ver 5 anos seguidos. Pois, e havia os jogadores do Futebol Clube do Porto que ganhavam 1.200. E eu jogava sempre, quer dizer, havia ali um desfazamento, e depois queriam renovar comigo e dar-me 400. Eu disse: vou andar aqui toda a vida e não ganho dinheiro. E depois nem foi isso. Eu cheguei a dizer isso, obviamente não fui ao pormenor. Eu disse isso no canal Porto, quando foi lá com o Rui Sarqueira, que eu gosto muito, somos amigos, e falei-lhe: falta de diálogo. Eu tive convites para jogar no Verona, no Milão e no Roma. Mas o Roma, quem é testemunha é o Tony de Benfica. O Eriksen vai treinar o Roma, quis-me levar para o Roma. E fiz uma chamada, estávamos concentrados no hotel em Palmela, e o Tony disse: eu quero falar contigo. Às X horas vais ter comigo à recepção. O Eriksen ligou para o Tony e eu tive com o Eriksen ao telefone para ir jogar para o Roma. Espetacular. E depois eu sempre fui morada aberta e contei aos meus colegas. E depois que havia ali aquela rivalidade, e eles diziam assim: afinal o Eriksen gosta é do Pacheco, não gosta nenhum de vocês. Quem vai é o Pacheco. Portanto, isto é verdade, não é crua. E o Tony é testemunha. Sim. Portanto, e havia aí e é engraçado, eu nem queria ir. Eu gostava de estar no Porto e na minha cidade e a minha vida. Eu até assim, oxalá que eles não queiram nem aceitem, o Porto não aceite. E acabei por, de facto, nunca saber exatamente porque é que nunca fui. E achava que... E depois haviam conversas entre o Gomes e o presidente do Futebol Clube do Porto, e nunca falaram comigo. Depois, mais tarde, depois de eu ter assinado um compromisso com o Sporting, podia ser para o Rasga também, porque se eu assinasse para o Futebol Clube do Porto, a opção era do Futebol Clube do Porto. E eu não voltei atrás. Dei a palavra ao João Rocha e fui. Mas só depois disso é que houve a insistência do Álvaro Braga, o Telo Roxo, o João Mota e o Luís César. Luís César, sim. Comigo, almoçar, vamos. E depois diz isso ao nosso Pinto Costa, presidente. Digo, fui à casa dele, à Alameda, e disse-lhe: olha, eu consigo um contrato com o Sporting, vou cumprir, vou para o Sporting. E ele nunca me disse fica, nem não fica, não disse nada. Não fez pressão nenhuma. Talvez por saber como eu era, não falou de nada. Portanto, a verdade é nua crua. Eu ganhava 175 contos por mês.
eu não ganhava nada. Havia jogadores no Passo Ferreira, no Feirense e no Lourosa ganhavam mais que eu. Quer dizer, não era só por isso, era falta de reconhecimento. Claro, e eu senti-me magoado por isso. Sim. E fui. E já eram muitos anos. E fui para o Sporting. E depois disse ao Sousa, quando se falou o Sousa para lá, eu disse ao Sousa, olha, eu vou ganhar X, orienta-te. Eu disse-lhe. Claro. Não sei se ele se recorda, mas disse, e fomos dois para o Sporting. É óbvio que se calhar houvesse mais equilíbrio naquilo que era a qualidade e a questão do contrato, se calhar nem eu nem o Sousa tínhamos ido. Penso que não conduziram as coisas devidamente, não tiveram a consideração do reconhecimento que acho que nós merecíamos. E pronto, e sei que ainda hoje pago por isso. Sinto que há portistas daquela geração que não gostaram muito e que ficaram muito ofendidos, muito chateados comigo. É óbvio que eu nunca lhes contei. Pois. Se eu tivesse contado, se calhar eles tinham percebido. Mas é incrível que o Sousa, tal como o Jaime, titular da final da Taça das Taças em 84. Os titulares da seleção do Europeu 84. O Sousa marcou um gol à Espanha nesse Europeu, marcou o gol da final da Taça das Taças e vai para o Sporting. Como é que o Porto deixa isto, não é? Mas é isso, é estranho. Esta distância é impossível perceber, não é? Mas com esses dados... Mas é isso agora, que eu estou a dizer. Era, já viste? E o Sousa já estava naquele patamar que ganhava os 400 contos por mês. Dava a volta a 5.000 contos por ano. Já estava um bocadinho acima do Jaime, então não... Muito acima de mim. E justo e merecido, se calhar até estava abaixo do potencial dele. Exato. Muito bom. Era muito bom jogador também. Muito bom jogador. Diga-me só uma coisa, Jaime. Portanto, chegou a jogar com o Jordão no Sporting. Cheguei. E há bocado falou-se do Mato Gero ser uma pessoa especial. E o Jordão? Também. Eu sei. Também. Eu sei, daí a pergunta. Mais introvertido Jordão. Sim. Muito seu espaço. Mas bom colega. Mas não criava problemas a ninguém. Uhum. Quando eu vi... Dos melhores jogadores também com quem eu joguei. Eu quando tinha... Havia 3 ou 4 jogadores com quem eu joguei em vários clubes que eu passava mais depressa a bola. Estando eles marcados do que às vezes outros sozinhos. Porque sabia que ali era... Quando eu ouvi ele meter a cabeça debaixo do chuveiro, eu disse, hoje tenho parceiro. Ele era um jogador fora de série. Como eu digo. E é engraçado. Jogava com uma bota de alumínio do lado esquerdo e uma de borracha do lado direito. O Jordão? Sim. Talvez pelo pé de apoio, não sei o quê. E eu às vezes fazia-me confusão. E ele jogava com uma bota de alumínio, muitas vezes do lado esquerdo. Era para o equilíbrio, não seria? Se calhar o pé de apoio, se calhar por isso. E às vezes são... O Jordão. São superstições ou fetiches que se têm de... Não é? Eu hoje ando de fralda fora. Eu não consigo dormir com os lençóis presos na ponta. Eu tenho que te solteiro. Eu não gosto de estar preso. Quando há um jogador que faz um golo e aquela molhada se deita tudo em cima dos jogadores, se fosse eu morria. Eu não gosto de aperto. Claustrofobia. Não gosto. Há muitas fotografias, está o Jaime com a camisola por aqui. E eu às vezes cortava, por exemplo, eu às vezes corria o risco de cortar e no dia seguinte jogar com outra camisola, porque ou não jogava, ou mudava o número, mudava-se de número. Sim. Claro. Algumas vezes, se fosse fixo, então, eu às vezes, mesmo aqui, manga curta, eu às vezes punha por baixo um adesivo que era para ficar mais curta ainda. E eu gostava de... Largueza, não gostava de coisas, calção e tudo, gostava das coisas folgadas. Claro. E tinha esse hábito de facto de jogar falada de fora e mesmo de frio, eu quase não jogava treinava de calças, eu sempre de calção. Quando tenho frio, como toda a gente, sou friorento também, mas quando começo a correr, a trabalhar, eu gosto de pouca roupa, pouca coisa, a incomodar-me, a estorvar. Jaime, só mais uma sobre o Sporting. O Sousa também disse uma coisa que fez algum sentido, pelo menos na nossa conversa. Ele gostou de estar em Lisboa, gostou muito do balneário, foi feliz, mas havia uma coisa que lhe metia muita impressão. Aqui no Porto, quando vocês perdiam, era um funeral, ninguém saía à noite, era um mau ambiente cortar a faca. E ele sentiu que lá no Sporting, que aquilo era encarado um bocadinho com mais leveza. O Jaime também sentiu o mesmo, ou não? Eu, tal e qual, para não aprofundar muito, tal e qual. 2 anos maravilhosos. É isso. Pessoas ele fez questão também de dizer nos trataram bem, ainda hoje se passamos por lá e não ganhámos título nenhum, nos tratam e respeitam muito, mas de facto sentíamos muito isso, e às vezes numa situação ou outra eu era mais extrovertido, vivia mais as coisas e às vezes isto ou aquilo e faz o teu, está tranquilo, havia às vezes uma voz de lado ao outro e a gente não se... Tínhamos dificuldade em lidar com isso. O Sousa era mais, pronto, eu falava mais e puxava mais e vamos. O Sousa era mais,
pronto, isto não é bem como a gente gosta e tal, mas pronto, era assim. Apesar de termos uma boa relação com os jogadores todos, eram todos grandes jogadores também, só que de facto a vivência entre o ganhar e o perder ou não ganhar era muito diferente. Muito diferente. Diga-me só uma coisa em relação também ao Sporting. A cultura das modalidades do Sporting estavam todas no estádio. Sim, sim. Imagino eu, Carlos Lopes, sim. Fernando Mamed, os irmãos Castro, não sei. Cá era. O hockey em patins. Exatamente. O ciclismo. O handball. E o Jean Pacheco convivia. Muito. O Porto também, imagina eu, o Vitor Hugo. Até que o e... Sr. Ferraz do boxe. Ferraz, que era um senhor que almoçava muitas vezes com ele. O falecido Osvaldo Silva, a quem eu vi jogar, treinador jogador do A20, depois fui apanhá-lo lá na treinador da formação. Foi verdade. Portanto, eu como era solteiro da Silva, como eu digo muitas vezes, andava ali e vivia muito por ali. E dava-me muito bem com o Pires, o guarda-redes, aquele gordo, Carlos Ferreira. Do handball, sim. Acho que era Carlos Ferreira. O Hernani. Eu apanhava-me, convivia muito com eles porque horários ou mais cedo ou mais tarde eu ficava lá mais um pouco. Claro. Os casados iam embora e eu ficava lá, não sei o quê. E relacionava-me muito com esses jogadores dessas modalidades. O Menezes Pereira dizia: tu tens pinta de corredor de atletismo. Sério? Dizia. Era o Menezes Pereira dizia-me isso. Grande personagem. Menezes Pereira dizia-me isso. O Carlos Lopes, de vez em quando, fazia meinho connosco. E pronto, não tinha muita técnica, estava sempre ao meio. Sim. E passado um minuto, eu estava a bufar, cansado. E, no entanto, quando chegávamos lá, às vezes, para o treino, ele estava a correr, pim. Acabávamos o treino, ele continuava. Disse, minha Nossa Senhora. No entretanto, um joguinho, às vezes ficava ali 7-2 no meio, e ele cansava-se mais depressa que nós. Incrível. O ritmo diferente. Claro. E o Carlos já campeão olímpico, não é? 84. Era. 84. Eu apanhei-o, eu vi isso de madrugada no Hotel Alfa, onde estava hospedado, quando ele ganhou, quando foi campeão olímpico. Espetáculo. É verdade. Impressionante. Já não apanhou o Joaquim Agostinho, porque o Joaquim Não. Já não apanhei. Nesse ano, em maio. Mas não apanho E o ali. Marcos Chagas? Marcos Chagas apanho. Acho que o Marcos Chagas. O Joaquim Agostinho já não apanho ali. Mas aquelas modalidades estavam todas ali, não é? Sim. Era na nave. Sim, na nave. Que tal, a gente confraternizava muito com esses profissionais. E a viagem de regresso para o Norte, como é que acontece? O regresso ao Porto? Era uma vontade vossa? Aconteceu? Há uma coisa a ver com o Mundial de 86? Nós fomos no Mundial de 86. Eu lembro-me que em janeiro tive uma reunião em Lisboa. Era um vice-presidente da Federação, que era diretor de Futebol do Porto também. E tive uma reunião com o presidente, o Sr. Luís César, e penso que o Sr. Teles Roxo também. E tivemos uma reunião para eu regressar ao Futebol do Porto já em janeiro. Mas as coisas não avançaram muito. E depois fomos para o Campeonato do Mundo, eu fui sem contrato. O Sporting queria renovar comigo. E lembro-me que o falecido João Rocha me pôs um Rolex no armário. Não sei se era falso ou se era verdadeiro. Mandou a roupa de lá colocar. E eu, quando cheguei de um torneio que fomos fazer, precisamente quando terminava o meu contrato, eu abri o armário e vi lá aquilo. Porque nós, quando viemos do Campeonato do Mundo, o Sousa já não voltou ao Sporting. Porque tinha assinado contrato com o Futebol Clube Porto, já não veio. E eu ainda fui cumprir os 15 dias que faltava de julho, ou que era, para acabar. Fui fazer o torneio ao Paris Saint-Germain. Com o Paris Saint-Germain, com o Saint-Étienne, não me recordo outra equipa. Já era para a época da época seguinte. Exatamente. Para a época da época seguinte. E eu acabei o contrato e estava precisamente nos últimos dias em casa desse meu padrinho na Costa da Caparica e tocou o telefone, já de certeza já combinado, porque eu agora a posterior é que vi que foi combinado. O Arthur Jorge ligou para o meu padrinho, o Sr. Pérez Andião, e disse: vai ao telefone. Eu fui. E eu não tinha contrato com o Sporting, não tinha nada, estava a acabar o contrato sem nada. E ligou-me, o Arthur Jorge disse: eu gostava que viesse para o Futebol do Porto. Eu disse: você tem vontade, quero que venhas, estou-te a ligar, queres vir? Disse: vou. Nem falei de nada e vim para o Futebol do Porto. Pronto, depois as coisas acertaram-se. Agora ganhar quanto? Há bocado falou dos 175? Fui ganhar tanto como ganhava no Sporting. Ok.
Então não ganhava no Sporting. E apanhou o Arthur Jorge. Apanhou o Arthur Jorge. Tal. Na altura que o futebol do Porto, o Estado das Antas estava a ser rebaixado e treinávamos na Maia e jogávamos na Maia. Okay. Em Vila de Conde. Vila de Conde, sim. 9-0 com o Rabai Ajax é nos Arcos. E jogámos o primeiro jogo, Porto, Benfica, 2-2 em Braga. Verdade, 1º de maio. Exatamente. Portanto, é aí que eu venho e cumpri com o contrato na íntegra. E o Arthur Jorge, que tal era? Mais introvertido, uma pessoa muito, muito especial. De facto com capacidade, com competência, mas muito metido no seu espaço, no seu canto. Muito repetitivo no treino, muito repetitivo no diálogo, mas fazia-se respeitar. E, digamos, e de facto aquilo era uma nau muito pesada. Aquilo eram marinheiros, eram todos como o Popeye, todos ali, como o Bruto, toda a gente queria jogar, era complicado, não era fácil. E ele lá conseguiu, com a sua competência, inteligência, maneira de estar, lá conseguiu... Mantendo alguma distância convosco? Sim, nunca foi muito dado a proximidades. Falava e tal, o que tinha que falar, e recordo-me que tenho... É uma confidência, mas pode ser contada porque já passou. Eu, quando saí do Futebol Clube Porto, com 29 anos, em que alguém escrevia todos os dias que nós estávamos velhos, acabados, se calhar até seria verdade, mas nós não pensávamos assim. Eu, Sousa, eu, Frasco, Gomes e não sei o quê, até podia ser verdade, mas acho que a forma como saímos nós não gostamos muito, porque não merecíamos, digamos, entre aspas, sermos escorraçados da forma que fomos. Acho que o processo seria muito mais limpinho, do mundo. Tudo. Dizer assim, olha, meus amigos, vocês até podem ser os melhores da Cantareira, os melhores aqui das Antas e arredores, mas vocês aqui não jogam mais porque nós temos outra filosofia, outra intenção, renovar, refrescar, obrigado por tudo, uma vossa vida e até um dia destes. Não, penso que foi um processo muito, muito, muito feio. Acho que saímos aqui um bocado de cadeira de rodas, de muletas, a cochear, e foi muito desagradável isso. Mas pronto, tudo orquestrado por pessoas que ainda estão vivas e que se calhar mereciam que nós não tivéssemos a amizade ou o respeito que sentimos ainda hoje. E é verdade que eu tinha mais um ano de contrato. Está, eu não levei nem um tostão. Eu não quis nenhum tostão. E então, eu podia ter ido jogar para o Boa Vista. O Pepe, Sério? que era muito amigo de Juari, fomos jantar os três, na Foz, comer um fundi, eu nunca me esqueço. O Pepe que jogou com o Pelé no Santos, no exatamente. Santos, e que treinava o Boa Vista. Exatamente. Fundiu o Máscara, não é? O Máscara, o restaurante Máscara. Se calhar é. Ainda existe. E eu passo lá de bicicleta ou a pé e conheço bem, ou melhor, lembro-me bem do restaurante. E então, se eu não ficasse no Porto, eu ia para o Boa Vista. Só que o Futebol Porto disse, sais, mas vais ou para os Chaves ou para Setúbal. Quer dizer, eu não quis dinheiro nenhum. E eles ainda disseram, vai para aqui e para lá. Mas eu entendi, não me querem cá mesmo. E o Arthur Jorge e o Reinaldo Tel disseram assim, aguenta. Não vás, aguenta. Eu disse, mas não me querem. O Arthur Jorge chamou alguém e ele disse assim, opá, isto é assim, mas aguenta. Eu tinha mais um ano de contrato. Mas eu disse, pá, pronto, eu não estava a ser feliz ali, eu disse, pronto, eu vou embora. Não levei dinheiro nenhum, nem de tostão levei. Um ano de contrato. E disse, para os Chaves não, que é muito frio, foi para Setúbal. E digo muitas vezes, as pessoas às vezes não me conhecem, interpretam mal, mas eu digo muitas vezes, o mal nunca vem só. Saí do Porto, vou para a Vitória de Setúbal, fui solteiro e vim casado. Só de mal nunca vem só. É verdade. Essa é uma equipa espetacular do Setúbal, não é? Muito engraçada. Era muito engraçada. Se calhar melhor a segundo ano e foi a maior decepção da minha carreira como jogador. Fui jogar para Setúbal e porquê? Por causa de Manuel Fernandes também. Ligou-me o Fernando Oliveira e ligou-me o Manuel Fernandes. E eu, como tinha jogado com o Manuel Fernandes no Sporting, claro. E eu disse, pronto, o Manuel é o treinador, eu vou. E fui para o Era só treinador, já não era jogador-treinador? Só treinador. Okay. E o Manuel era, de facto, um jogador que eu fiquei uns tempos atrás, fiquei um bocado triste com o filho. E disse-lhe, com o Tiago, eu disse, tu foste muito infeliz naquilo que disseste em relação ao teu pai. Não em relação ao pai, em relação àquilo que tu me disseste do teu pai. Quando ele sonhou ser treinador, a grande referência dele era o Jesus e o Mourinho. Eu disse, a maior referência que tu podes ter em casa, como pai, como jogador, como treinador, é o teu pai. Isso não se diz. O teu pai é a maior referência
que toda a gente, e é teu pai. Eu disse isso na cara. O teu pai foi treinador e bom treinador. Foi jogador e grande jogador. Grande. E é um homem grande, caramba. E tudo. É o teu pai, caramba. Eu disse-lhe isso. Estou a dizer aqui porque disse-lhe isso sem problema nenhum. E o Manuel, de facto, era um... A gente às vezes tem que ter cuidado porque as pessoas magoam, as pessoas ficam magoadas. E eu disse numa entrevista uma vez que foi o melhor capitão que eu tive. Ele apelou sempre a coisas positivas. Olha o futuro, olha a tua vida, faz boa vida. Sempre, digamos, parecia... Muito correto. Nosso pai, digamos, em termos de conselheiro. E depois foi sempre um amigo exemplar, excepcional. Um daqueles que deixou também uma marca indelével até ao fim das nossas vidas, porque de facto eu gostei de jogar com ele, gostei que ele fosse meu treinador e fizemos com ele uma excelente época, e depois até foi despedido e eu confrontei, na altura eu era capitão, e confrontei o Fernando Oliveira, ó presidente, caramba, isso não se faz, a equipa que temos, estamos a ir longe demais e a jogar bem demais, e penso que é injusto e imerecido se fez ao Manuel Fernandes, e ele justificou-se, mas não me convenceu com a justificação que deu, e ele foi despedido. Que Setúbal é Roçadas, Vitória Madeira? Não, já não é? É o Vitória Madeira, mas não é o Roçadas. Okay. Mas é o Crisanto, é o Quinho, é o Dito, é o Flávio, que depois começa a jogar o Figueiredo também, é o Hélio, sou eu, é o Quinito, é o Lufemba, é o Macucula, é o Melado Novo, é o Paris, é o Serrinha. Pois é, não há aquele grande gol do Jaime num canto. Aqui no Bessa. Exatamente, como o Melado Novo, não é? Exatamente. Uma coisa parece combinado. É combinado. Era o Melado Novo, o Quinito que meti para a entrada da área, eu em Portimão mandei uma atrás. Foi o Quinito que marcou ele e foi o Melado Novo que marcou para trás e eu de gancheta metia lá. Jaime, um pequeno parênteses, para quem não se lembra do Jaime jogador, eu lembro muito bem, felizmente, estamos a falar de um médio inteligente, tecnicista e super competitivo. Vamos ser ouvidos por muita gente que só conhece o Jaime como treinador, não se lembra como futebolista. Yeah. Concorda com os 3 adjetivos ou ando aqui longe da verdade? Eu ainda não entrei naquela fase de dizer eu, mas vou lá entrar também, como todos. A parte do futebolista já acabou há muito tempo, já pode dizer. Eu tinha a consciência de uma coisa, porque fazíamos testes físicos, eu só não chegava mais que outros atrás porque eu era pequeno. Mas eu tinha ainda hoje tinha boa condição física, sempre foi uma das coisas que me ajudavam a ser melhor ou chegar primeiro. Resistência. Era a resistência. Então quando estava calor, morriam todos, eu lá continuava, sempre tive boa condição física. Não sei como adquiri isso, foi genético. Eu também sempre treinei muito bem. Eu nunca tive um treinador que me dissesse mais e porque não isto, porque não faz. Se tivesse que fazer 30 abdominais era 30, se tivesse que fazer 10 metros era 10 metros, se tivesse que fazer a corrida toda era sempre no limite. Sempre. Porque eu gostava do que fazia também. Mas também tinha a consciência de que se treinasse bem, jogaria melhor. E ainda hoje o Frasco me pergunta, tu és direito ou esquerdo? Eu digo, escolho. Eu é direito ou esquerdo. Se calhar comecei a aprender a chutar com o pé esquerdo ou a aperfeiçoar, porque via um joguito ou outro, ouvia na televisão o Jacinto João. JJ. Onde eu fui para parar. Porque aquela equipa de 70 e qualquer coisa, do São Pedroto. De Vitória, não é? Que era o Conceição, o Zé Maria, o Jacinto João, o Figueiredo, o Zé Torres, o Câmpora, e uma série deles, né? O Rebelo, o Arcanjo, o Herculano. Portanto, eu já ouvia aquilo de Vitória de Setúbal e era o Jacinto João que a gente gostava de ver a fazer as fintas. Claro. E eu vinha para a rua e fintava com o pé esquerdo também, estava com o pé esquerdo. Portanto, e outra coisa, jogava em qualquer posição. Joguei de faz direito, faz esquerdo. E comecei já no Aliás de Lordelo. Quando jogávamos jogos mais difíceis, na terceira divisão e na segunda, o Sr. Teixeira punha-me de defesa esquerda e eu não gostava, porque eu gostava de jogar no meio campo. E depois, quando no Futebol do Porto, quando as coisas não estavam muito bem, saiu o Inácio lá e eu para a defesa esquerda. Era. O Sr. Pedroto, assim, o Sr. Teixeira já fazia isso no Aliás de Lordelo. E o Sr. Pedroto era igual. Sabia? Era, jogava a defesa esquerda. Saía o Inácio, entrava mais um ponta de lança, não sei o quê, e eu jogava a defesa esquerda. E adaptei-me sempre. É óbvio que os lugares que eu gostava mais era médio centro ou médio esquerdo. E tendencialmente para o lado esquerdo. Sempre no lado esquerdo. Não era para vir para dentro para passar o estaco direito. Era porque o pé esquerdo para mim era mais fácil. Okay. Ainda hoje chuto melhor trivela de pé esquerdo do que o direito. Trivela, por exemplo. Claro. Colocar a bola mais longe, chuto melhor que o esquerdo que o direito. Portanto, eu tinha alguma polivalência. De facto tinha. E acho que tinha alguma qualidade técnica. E tinha uma coisa muito boa.
errava pouco espaço, passava bem a bola. Pronto, e depois o resto era uma coisa de inspiração, né? Se o adversário era mais frágil ou não também, porque às vezes apanhávamos os adversários mais difíceis. Penso que, digamos, onde joguei, mas já nos miúdos, eu acho que tive sempre alguma ascendência ou alguma predominância em relação as equipas funcionavam bem se eu funcionasse bem. Penso que apanhei uma geração de jogadores que também foi importante, que me ajudaram muito. Também é muito bom jogar com o Frasca, com o Sousa, né? é muito bom. Com o André, com o Lima Pereira, com o João Pinto, e jogar com o Jordão, com o Manuel Fernandes, é muito bom jogar com esses jogadores. O Oceano, a começar, também é daqueles que ajudava, porque ajudava às vezes de uma maneira, era de outra. Portanto, isso fazia diferença também. E eu tive essa felicidade. Mesmo no Aliás de Lordelo, eu joguei com grandes jogadores. Claro. O Tony, que foi adjunto do Rachão, que era bom tecnicamente, o Regadas. Joguei com o Brandão, joguei com o Malheiro, sim. Portanto, eu já naquela fase joguei com os jogadores, mesmo na minha formação de Júnior Rebordosa, joguei lá com miúdos que tinham qualidade, mas se calhar menos paixão, se calhar menos dedicação, isso é importante, a gente jogar com os jogadores que jogam bem. Eu tive essa felicidade. Eu recordo-me que eu joguei no Rebordosa, iniciei-me no Rebordosa. E passado 4 ou 5 jogos, já queriam que eu jogasse no Séniores. Eu era miúdo, comecei a jogar com 16, 15 para 16. Já a meio da época em diante. Depois fiz um ano nos Júniores e a meio da época fui para jogar para os Séniores. Eu joguei na primeira divisão distrital. Eu joguei aqui no Candal, joguei no Oliveira de Douro, joguei no Coimbrões, andei a bater estes campinhos todos. E depois no ano seguinte foi para o Aliás de Lordelo, que é o clube da minha terra. E joguei depois em Lever, em Avintes, portanto eu passei aqui o cabo dos trabalhos. Passava aqui a pouco. Vila Lourosa, Vila da Feira, era tudo jogos. Passo de Brandão jogava 5 irmãos, entre os quais o Elinha. 5 irmãos. Então falava-se que na altura eles tinham uns talhos que matavam os bois ao soco. Era assim, porque eles eram muito fortes, muito valentes. Era. E depois no ano seguinte fomos campeões na terceira divisão, subimos à segunda, na segunda divisão fomos à Liguilha. Ficámos em segundo lugar porque o Famalicão de facto tinha uma equipa excepcional. O Reinaldo, que foi do Benfica, jogava lá, entre muitos, que podia citar agora, o Vitor Oliveira, que foi o treinador, e o Branco, o José Carlos, o Marconi, era uma equipa fabulosa. E nós ficámos em segundo lugar, fomos à Liguilha e não subimos à primeira divisão. E o Aliados, naquela fase, começou fraturou a direção, digamos, saíram quase todos e ficou lá um ou outro, e aquilo ficou sem reino nem roque, sem liderança, sem direção, e andámos ali 6 meses e só recebemos 1 mês, e a equipa desfalcada por os melhores jogadores saíram todos e tal, e aquilo ficou, digamos, tudo destroçado. E eu cheguei a dezembro, não jogo mais. E deixei de jogar, e trabalhava a marceneiro e jogava torneios. Torneios, futebol de salão, futebol de 11. E é nessa fase que o pai do Adelino Caldeira e do Zé Caldeira, que era um senhor conceituado, tinha um escritório de advogados em Paredes, um senhor muito respeitado, que era muito amigo do Sr. Pedroto, e disse ao Sr. Pedroto, pá, lá um miúdo, não sei o quê, E eu já nem tinha nada a ver com futebol, estava fora. E lembro que o meu irmão, no final de carreira, foi jogar para o São Martinho, que é um São Martinho. E depois, numa quarta-feira, disse-me assim, podias vir treinar connosco, hoje não temos o plantel completo e tal. E eu fui lá, ainda hoje se diz, em São Martinho, que eles não me quiseram. E não foi nada porque eu não podia nem ser inscrito e não ia da segunda divisão para a divisão distrital, não é? Com todo o respeito por São Martinho. E treinei à noite e tal, treinei pelo lado das reservas e ganhámos aos principais. E depois perguntaram ao meu irmão, quem é? Ele disse, é o meu irmão. E aquilo passou. No dia seguinte, às 8 horas, isto foi à noite, o treino à noite, às 8 horas da manhã estava a trabalhar. Sim. O meu pai não queria saber, porque já na altura que eu comecei a jogar no Rebordosa, às vezes jogávamos ao sábado à tarde e o meu pai não me deixava ver porque eu tinha que trabalhar. O meu pai nunca quis muito que eu fosse jogador. Eu lá, rebeldia, lá fugia, lá fui. E às vezes fazia 5 quilómetros para lá e assim, bicicleta, para poder treinar. E às vezes vinha sem tomar banho porque a água era água fria, estava congelada e não tomava banho e vinha embora. É verdade. Isto para não mais pormenores. No dia seguinte vem o senhor ter comigo, que tinha sido diretor do Aliados, que trabalhava lá no escritório do advogado do Sr. Caldeira, e disse, queres ir treinar? Hoje vais treinar ao Porto? Eu disse, não vou nada. Hoje vais. Agora à tarde venho-te buscar, a 1 hora, venho-te buscar, vais. E eu, rapaz, eu ontem fui treinar a São Martinho, estou cansado, como é que eu agora vou treinar ao Porto? Já nem tenho botas. E eu até tinha umas botas,
do Oliveira, que foi o massagista, o Zé Luís, que era massagista do Futebol Clube do Porto, fazia, era das amadoras, mas depois ajudava no sénior. E depois, como nós íamos jogar em relevado, quando nós jogávamos, aliás, do Ordila, ele pediu umas botas de Oliveira, que era o meu número, já iam ensinadas também, e eu jogava com as botas de Oliveira, portanto não era esse problema. E eu lá fui treinar. O meu pai disse, vai, porque era o meu pai gostava de Porto, porque o Valdemar Pacheco é meu primo direito. O meu pai tinha uma paixão por ele e pelo Porto e tal. Vai, e eu fui. E andei lá a treinar, salvo erro, 2 meses. Até maio, porque mais depois fui para a tropa. E nunca é demais reconhecer, digamos, a minha gratidão àquele grupo de jogadores que foram bicampeões nacionais. A mística do Futebol Clube do Porto começa com o Sapador e nessa altura. 78, 79. 77, 78. 78, 79. É aí que o Fonseca, o Torres, o Gabriel, o Simões, a Freitas, o Murso, o Rodolfo, o Otávio, o Duda, o Oliveira, que depois sai, mas o Gomes, o Costa, o Vital, o Gonzalez, uma série de jogadores. Esses jogadores, ainda estava na altura o Sr. Rui, aquele guarda-redes mais velho. Sim, guarda-redes. Esses receberam-me tão bem e ajudaram-me tanto que eu fui lá à experiência e fiquei com o Porto e campeão nacional. E eu naturalmente tinha a minha qualidade, a minha capacidade, eu não andava a jogar, estava fora de contexto, mas eles acolheram-me de tal forma, de tal maneira, que fez com que eu me sentisse eu e valorizasse até as minhas, e potencializasse as minhas capacidades. Portanto, essa gente eu jamais esquecerei e falo sempre deles, e é aí que a mística de Porto funciona. Porque eu sou, de facto, daquela geração, após o verão quente, eu sou o único sobrevivente, eu e o Frasco e o Lima. Já Vínhamos de trás. Portanto, foi essa mística criada por esse Sapador, a esses jogadores, que perdura até hoje, que às vezes se perde aqui e acolá, um ano ou outro, por questões... Tenta recuperar-se, depois vais à frente. Exatamente. Mas foi aí, essa fase de jogadores, para mim, foram determinados, até porque eu depois de maio fui para a tropa e fiquei, digamos... O Sapador disse, como é que vai ser? Eu disse, vou para a tropa dizer, se tu não fores à tropa, não deres seguimento, vai assinar contrato connosco. E eu pensei que aquilo fosse para me enganar, para me ficar contente. Ele vai para a tropa e acabou. E tinha o Rio Ave, a Académica, ainda cheguei aos Arcos, para assinar pela Académica, o Passo de Ferreira e o Beira-Mar. E eu tinha feito uma experiência, tinha acertado um contrato com o Rio Ave e cheguei a Vila de Conde, eu e o Álvaro Soares. Soares, lembro perfeitamente ponta esquerda, ponta direita. Mais tarde até. E jogou no Boa Vista. No Boa Vista também. Ele tinha vindo da formação do Porto para o Aliados de Ordelo, jogou comigo lá e depois fomos contratados pelo Sr. Barroso, que era o presidente do Rio Ave, para irmos jogar para o Rio Ave. Então, eu lembro-me que na altura fomos, a casa dele era ali na Marcial Gomes da Costa, e fomos os dois, e o Álvaro disse, ele perguntou ao Álvaro, quanto é que és por mês? E o Álvaro disse, 30 contos. E eu disse, 50. E o Sabarroso disse assim para o Álvaro, ele joga melhor que tu, não joga? E o Álvaro disse, como é que você sabe? Porque ele pediu mais dinheiro que tu. E essa é uma história que eu... Vamos a Vila de Conde para assinar contrato, o Pedro Gomes, depois ele disse que não foi bem assim e tal, mas eu perdoo-lhe, porque se calhar até foi melhor para mim. Pedro Gomes disse que quero aquele, que ele era bonito, alto, de facto, e eu não tinha estilo de jogador. Quero aquele, não quero o outro. Quis o Álvaro, não quis a mim. E eu vim embora. Não assinei contrato por Rio Ave. É depois nessa... E ainda bem, não é? Ainda bem, por isso é que eu digo, ainda bem. Depois, nessa fase, aparece-me o Rio, o Beira-Mar, um senhor chamado Pirona, Manuel de Santos. Pirona. Manuel de Santos. Veio, falou comigo e tal, mas vais lá a Aveiro para falares com o seu Cabrita, que era o treinador. Eu disse, se eu for lá e eu tiver a mesma história que tive com o Rio Ave, ele vai olhar para mim e não vai querer. Não é? Porque se eu e o Messi e o Ribar, se formos à experiência com aquele lado, nos deixam treinar. Na altura era assim, né? E eu disse, não vou. E não fui. Estou em casa e vem o senhor que me levou a treinar a primeira vez, tu estás livre da tropa e não dizes nada. E eu fui na segunda-feira com ele à Segrove, Pinta Costa e tal. Aquilo ficou ali, o Sapador chamou-me, levou a Estadas Antas, 2 anos, X por mês, ok, pronto. O Sapador te disse, e está dito e acabou, e eu, ok. Foi assim que eu fui bom. É impressionante. É. Ok, dizes. É impressionante, Jaime. É verdade.
como é que um jogador que está livre no mercado, não é? Sem jogar, consegue... Vou lá treinar no Porto e ficar no Porto. E depois tem outra coisa, depois faço os 2 anos de contrato do Porto. Já está a gravar, César, desculpe. Tá? A meio da época, o Sr. Pedroto está no Vitória de Guimarães depois do verão quente. Sim. Eu acabo o contrato, estou a acabar o contrato do Futebol do Porto. O Porto falei com o Sr. Teles Roxo e ele... Tive uma reunião com o Sr. Armindo, o Sr. António Mendes e o Sr. Pimenta Machado. No Twig. Uma reunião, vai jogar no Vitória de Guimarães. É o Sr. Pedroto que é que vais para lá jogar. E eu, ok, 2 anos de contrato com o Vitória de Guimarães. Assinei contrato e tudo. No Porto, veio o Porto, quer renovar. Eu disse, eu já assinei contrato com o Vitória de Guimarães, vocês não mostraram interesse, eu falei com vocês, não ligaram. Entretanto, o Sr. Pedroto acaba a época, ou está a acabar a época no Vitória de Guimarães, já com a intenção de voltar ao Porto, disse ao Porto, não, ele não vai para o Guimarães, vai ficar aqui. Veja lá. Incrível. É aí que eu volto a falar com o Dr. Pimenta Machado, não, vais para o Vitória de Guimarães. É na altura que vai para lá, salvo erro, o Júlio, o Mursa e o João Gouveia. Penso eu, coincide ali. Digamos, em termos de negócio, eu fiquei no Futebol do Porto e eles vão para o Vitória de Guimarães. E eu acabei por ficar no Futebol do Porto outra vez. A influência que o Pedroto teve na sua Exatamente, vida. Na minha vida. Na sua vida. Mesmo o primeiro ano, eu não jogando. Mas era de facto bom em tudo. E naturalmente coincidiu ele deixar-me ficar no Porto, quando a boa experiência, né? Depois vou para o Vitória de Guimarães a pedido dele, ou eu sei que é, com a intenção dele, e depois torna a ficar no Futebol do Porto, porque ele disse, não vai ficar no Porto. Jaime, até por ter sido um excelente treinador, como é que vocês lidaram com o desaparecimento gradual do José Maria Pedroto? Naquela fase final, que ele começa a ficar doente e ir menos vezes, imagino eu, para estar convosco? Se calhar agora, nós temos sentimentos fortes e inesquecíveis, duradouros e então, em termos de respeito, admiração e gratidão, serão efêmeros eternos. O facto é que nós temos 20 e poucos anos, né? Vemos o Sr. Pedroto, que não está doente, não aparece, mas ele só desapareceu fisicamente. Ele estava connosco sempre. Nós sabíamos qualquer coisa que o Sr. António Moraes fizesse, que era a cabeça dele. E nós jogávamos para ele também. Nós sabíamos que ele, ao pormenor, sabia tudo, e nós sabíamos que ele fisicamente não estava lá, mas era como se estivesse no banco. Portanto, havia ali aquela conexão, aquela identidade, aquela química, aquela paixão, aquele respeito, aquela admiração por ele, que ele estava sempre connosco. E é engraçado que agora, o que se faz agora, pensam que se estão a inovar isto, a inovar aquilo, mas alguns treinadores dizem, já fazíamos isso e já fazíamos isso. Lembram-se, já o Adel, não é o Glenhodel, o Adel jogava no Marselha, esquerdo do lado direito. Eu quis o sim. No salvo erro, no Nottingham, já havia um jogador, também jogava nessa posição. Agora, os extremos de Petrocado. Exatamente. Não é? E lembra-se daquele jogo que nós fizemos no Aberdeen. O vermelhinho. O Magalhães saiu, o Costa foi para a esquerda e o vermelhinho foi para a direita. É daí que sai o golo. Portanto, jogar na esquerda um direito, ou jogar na direita um canhoto, já se fazia na altura. Menos frequentemente, mas já se fazia isso também. O Inácio jogou a lateral direito no Sporting. Exatamente. Quer dizer, agora é tudo, digamos, a tentar fazer esquecer o passado. Há coisas do passado que jamais serão esquecidas ou apagadas, até porque elas são efetivamente praticadas agora no presente. Exatamente. E só assim, esse que fizerem isso, jogo por dentro, agora, não é agora. Nós tivemos um tipo de escola em que o tic-tac lá do Barcelona, nós já fazíamos isso no Futebol do Porto. O Sr. Pedroto já gostava que jogássemos assim. Nós fazíamos isso por características dos jogadores e porque ele nos obrigava a fazer assim. Um lateral não podia passar a bola para o outro lateral. Ele tinha que passar pelo central e pelos médios. Assim. Lembro-me que um jogo que fizemos em Portimão, ele estava em São Romeu, e o Romeu jogava às vezes no lado esquerdo mais adiantado, ou jogava médio interior esquerdo, e fazia virar-se de um lado para o outro. O Sr. Pedroto, a 15 ou 20 minutos, tirou do jogo, porque ele fez duas ou três vezes isso e falhou, e ele tirou. Portanto, aquilo nós sempre jogamos assim. E agora, acho que se joga demasiado para trás e para o lado. Acho que se cruza pouco. Os pontas de lança são poucos alimentados. Eu ia perguntar isso, Jaime. Ou seja, acho que é muita posse de bola, posse de bola. Não se vê um extremo ir à linha cruzar, não é? Eu digo, a posse de bola só devia valer e contar do meio campo para a frente.
Porque meio posto de bola no meio é fácil. É fácil. Até porque hoje em dia, salvo raras exceções, há bocado falei do Liverpool, os jogos de futebol estão muito transformados no handball. Perdes a bola, recolhes à bola. Sim, sim. Ganhas a bola, a outra equipa que perdeu a bola recua. Portanto, parece um pouco o handball. Há muitos jogos assim. E é muito para trás e para lá, para trás e para o lado. Um dia desse fui ver um jogo. Só aos 30 minutos é que um remate à baliza. Foi a Vitória de Guimarães Braga. Eu disse, 30 minutos. E um jogo que a partida é intenso. Se tivesse a chover, o guarda-redes ficava doente, constipava-se. E quase sempre os jogadores que tocam mais na bola é os dois centrais e o guarda-redes. Eu não concebo isso. Na estatística tem que ver, a gente tem que jogar bem, o futebol apoiado, positivo, mas com objetividade. Claro. Mas mesmo com o Arthur Jorge, vocês jogavam muito esse futebol de passo curto também. Mas isso era as características dos jogadores e já vinha a escola. Já vinha de trás. A escola, porque era um bocado... Às vezes, eu recordo-me que uma vez nós fomos campeões só com uma derrota, no tempo do Evic. Uhum. São coisas que se pode pôr a nu. 15 pontos de avanço sobre o Benfica, não é? Pois. Nós vamos jogar ao Alvalade. Eu andava a jogar a titular. E vamos jogar ao Alvalade e dei uma entrevista para o Record. E eu disse, nós ganhámos e bem, mas nosso futebol está um bocado descaracterizado. Porque era muito passe-passe e bola profunda. Para o Mads, era para o Rui Barros, era bola profunda. Tanto que muitas vezes o Gomes fazia aquele movimento... Sim. De baixar e tal, muito profundo. E nós às vezes ganhávamos, mas com um sofrimento terrível. Não tínhamos bola e nós gostávamos de ter bola. E eu lembro-me, inconscientemente disse aquilo, não era com maldade nenhuma, mas era um bocado a retratar aquilo que era o nosso futebol. E eu disse, nós ganhamos e estamos em primeiro e tal, mas não jogamos, nosso futebol está-se caracterizado, não jogamos como gostamos, Isso sai na primeira página do jornal Record. Nós vamos jogar no sábado Alvalade. A palestra é feita, eu titular, chega-se próximo do jogo, uma reunião, o Gomes, o João Pinto e eu. E o Evic disse, eu não sei o que há dito, mas tu deste uma entrevista não é boa para o grupo, vais sair fora. E eu titular passei para a bancada. E o Gomes diz assim, mister, e ele não ia jogar porque a equipa precisa, e então joga, e depois na segunda-feira resolve-se esse problema. Não, eu não pode jogar fora. E eu não joguei esse jogo por causa dessa entrevista, porque alguém deu a indicação ao treinador que eu tinha que sair. Não sabia disso, de facto. É verdade. Ninguém sabe, porque eu não disse nada, ninguém me estou a dizer agora. De facto é uma coisa, e eu fui de titular para 17º na altura, né? Portanto, porque o Evic era muito diferente do Arthur Jorge. Porque nós estávamos habituados a jogar Pois é isso. O Evic, o pensamento dele era muito diferente do Arthur Jorge. O Evic era dos treinadores mais divertidos e mais entusiastas que eu tive como treinador. Era um homem que vivia aquilo com uma alegria, ia para o treino como se fosse para uma festa e fazia treinos de toda a espécie e qualidade. Ele queria era tempo de treino, qualidade de treino, melhor ou pior. Notava-se que tinha um prazer enorme naquilo. E contagiava-nos. A gente ia... E lembro que às vezes o André dizia assim, mister, ele dizia Palmeirídio ou qualquer coisa, livre, vamos a Fátima rezar. E ele disse, e tu responsável ganhas domingo? Ganhamos domingo, então livre. Era Palmeirídio livre. O Evic era assim, e portanto tínhamos uma relação, relacionava-se bem connosco, de facto tínhamos grandes jogadores, mas havia momentos em que e ganhávamos, era bom, sim. Mas não era aquele futebol que a gente gostava muito de jogar, era pum para a frente. Então havia os jogadores que estavam na quinta deles. Pois. Eu lembro que às vezes o Lima Pereira, que Deus o tenha, que é das pessoas que eu adorei ter como amigo e das pessoas que mais felicidade dava ao espaço e ao local onde estava, no balneário, no campo, dentro do campo, ao sair ou entrar. E às vezes ele tinha a bola e ele dizia assim, tinha uma frase que não posso dizer assim, e vai sem destino, e vai ela sem destino, porque era o Evic que mandava, e vai ela sem destino. Só ele me passa aqui, não, deixa, é ele que era assim, é assim, é vai ela sem destino. Portanto, era uma maneira de jogar, e eu disse aquilo não foi por maldade, foi porque nós, já no tempo de ser Pedroto, nem podia dar chutão. O Eurico está à vivição. Dos primeiros treinos que faz, quando vem para o Futebol do Porto, tinha a mania de ter a bola 30 metros, 20 metros, e até podia com destino certo. E lá à segunda ou à terceira, terriu-se. Onde é que a bola ia? Para a polícia, para fora, para onde não sei. Aqui jogas, olha para ali, jogas ali. Ganha a bola e passa a quem sabe. Eles depois lá fazem o resto.
E lembro que o Eurico, ele disse, olha, estás com essas coisas, nem te faz as malas, vais já outra vez para baixo. Alguém diz, é assim que tem que ser. E era um excelente jogador, um dos melhores com quem eu joguei também, na posição dele. Mas gostava de vez em quando de fazer aqueles passos longos. E o Sapador não gostava. Não gostava. Já cá está e cá nos teve. E vai para a direita e vai para a esquerda. E tec e pec e vec. E vai e vem. E era assim, Sapador era. Ó Jaime, antes de avançarmos para a sua parte de treinador, que ainda falta um bocadinho, queria só fazer uma pergunta sobre a seleção. 25 jogos, titularíssimo no Mundial do México, jogou 90 minutos até nos 3 jogos, depois deixa de ir como os seus colegas, e depois mais tarde há aqui um jogo em que o Jaime joga os 90 minutos, 4 anos depois, contra a Finlândia. Exatamente, 0-0. Como é que surge essa chamada 4 anos depois? Digamos, é óbvio que nós sabemos, se calhar em todo o mundo é assim, ou em todos os países será assim, mas nós temos uma cultura muito sui generis, muito especial, em que a inveja é o primeiro sentimento que prevalece, seja em aquilo que for. Nós fizemos o 25 de Abril no futebol. E a paga foi, de facto, sermos a primeira geração de jogadores a ir a um campeonato da Europa e a segunda geração a ir a um campeonato do mundo em condições adversas, difíceis, em que não havia seleção, digamos, era submundo. A nossa organização em termos de federação. E como estávamos num clube organizado, sentíamos a diferença que existia entre a organização da federação e dos clubes. E é verdade que nós em França já temos esses problemas. Mas só que ficámos em terceiro lugar. Fomos recebidos pelo Primeiro-Ministro, Presidente da República, e se calhar até o meu pai foi condecorado na altura. Repetimos isso no Campeonato do Mundo. As mesmas dificuldades, a mesma organização, e nós, de alguma forma, quisemos fazer prevalecer alguns direitos que tínhamos, até porque comparávamos aos outros países e havia, de facto, uma discrepância muito grande em relação àquilo que eram os valores de uns e de outros. E o facto é que, porque nós não fomos apurados para a fase seguinte, ganhámos a Inglaterra 1-0. Tínhamos as paredes cobertas e forradas de fax a nosso favor. Perdemos com a Polónia, não havia fax nenhum. Perdemos com Marrocos, e era só fax, forrado tudo, a denegrir-nos, a deitar-nos abaixo, a dizer mal de nós. Lembro que na altura o Dr. Pimenta Machado, quem eu mando um abraço, disse que até eles que venham embora mando para lá os jogadores de Vitória, como se fosse fácil fazerem isso. Mas dada, digamos, a desilusão que se calhar tinham connosco, mas recordo-me que nós, no meio daquilo tudo, nós treinávamos num campo a subir. Fazíamos viagens de 100 km e não tínhamos adversário para jogar. Sempre para lá, sempre para cá, com os seguranças, com as armas dentro dos autocarros. Pronto, uma questão de organização e até aí tudo bem. Mas fazíamos 100 km de verão. Os ingleses a nadar na piscina. E nós íamos 100 km até Monterrey, voltávamos e jogávamos uma equipa de hotel, ganhámos 23-0, depois jogámos uma equipa de amigos que estava lá, não sei o quê, porque não havia organização nenhuma. Nada. E depois aproveitaram nós não termos passado à fase seguinte, e então moveram-nos um processo disciplinar e castigaram-nos a todos. Mas recordo que no último jogo com Marrocos o empate estava para nós. Nós não tínhamos nem conhecimento, nem a Federação se deu ao trabalho de dizer assim, qual é o empate. A vitória era importante e decisiva, mas o empate estava para nós, para Marrocos passar para a fase seguinte. Nem isso sabíamos. Portanto, aproveitaram aquilo tudo, até as camisolas que nós tínhamos direito por regulamento, eles iam para lavar e a maior parte dos diretores ficaram com as nossas camisolas todas. Não nos deram as camisolas. Portanto, entre muitas coisas. Era muito mau. Muito mau. E então o conceito do povo português, os jogadores são os mercenários, só querem dinheiro. Quer dizer, não faz sentido, digamos, nós, na partilha de tanto dinheiro, tantos milhões, nós não ter a nossa cota à parte, que ainda hoje isso acontece. Não é? Acontece e bem, porque os jogadores são, digamos, os grandes baluartes, os grandes intervenientes do espetáculo. E nós não tínhamos direito a nada, fazendo publicidade aqui, publicidade acolá. Portanto, uma série de confusões. E depois fomos todos castigados. Mais tarde... Foram mesmo proibidos de jogar pela seleção durante algum tempo? Todos proibidos. Depois levantaram o castigo um ao outro, e por isso é que o Álvaro hoje não está muito bem cotado, porque foi que furou, digamos, aquilo tudo. E eu vou mais tarde. E porquê é que eu vou? Já no Vitória, Jaime? Vitória de Setúbal. E eu só vou por causa de provar a alguém no Futebol Clube Porto que eu não merecia ter sido Futebol Clube Porto com 29 anos. Eu não tinha que ser trocado
com todo o respeito, pelo Nascimento, por Kiki, por Tony, por Kaká, não sei o que, não tinha, eu e outros. E eu jogo, e por outra coisa, para provar aquilo que eu disse há pouco. Quando eu saí de Futebol Clube do Porto, o treinador era o Artur Jorge. O Artur Jorge se aguenta, E quem me convoca e é meu selecionador é o Sr. Artur Jorge. Exatamente. Então, só provou que ele não queria que eu saísse de Futebol Clube do Porto. Exatamente. Então, é aí. E vamos empatar lá 0-0. No outro jogo que eu ia fazer aqui, eu joguei pelo Vitória de Setúbal em Santo Tircense e depois fiquei aqui. E depois lá num treino aqui íamos jogar com a Holanda. E aqui prenderam num lance que se mede a fazer 1-1. Eu tive aqui um problema, uma micro-rotusita aqui atrás e não pude jogar até sair do estágio. Tive um problemazito aqui atrás. Pronto, e só vou à seleção, digamos, não reneguei a seleção, porque também quis provar a mim mesmo, provar aqui, atenção, o Sr. Artur Jorge estava a treinar o Futebol Clube do Porto. Isso não é fazer jus àquilo que eu disse há pouco. E convocou-me para a seleção. E joguei titular e acho que comecei bem, com 29 anos para 30, quer dizer. Estava condições perfeitas ainda, não é? E é como eu digo, eu sempre tive boa condição física e sempre, já não tinha era cabelo, mas de resto boa condição física tinha, portanto, e acho que ficou provado porque eu, se calhar, injustamente saí do Porto na altura que não devia, até porque eu tinha, e havia jogadores mais velhos, continuaram, não é? Mas pronto, era uma escolha, cada um pode fazer, nomeadamente quem manda, mas, como eu digo, fiquei mais triste, nem foi por isso, foi porque a condução das coisas não foram de uma forma correta. E isso entristeceu-me a mim e a todos nós que saímos, porque nós, de facto, não é uma palavra muito agressiva dizer que fomos carne para canhão no Futebol Clube do Porto, mas nós demos a vida pelo clube. E temos o reconhecimento de muita gente também, ainda, felizmente. Mas, de facto, sentimos naquele momento que merecemos um bocadinho mais de respeito. Claro que sim. Campeões da Europa, campeões do mundo, campeões nacionais, muitas vezes, taças. Exatamente. Enfim.